Hoje vamos mergulhar em uma discussão teológica fascinante que atravessa séculos de história cristã. De um lado, temos os grandes reformadores protestantes, como Martinho Lutero e João Calvino, que revolucionaram o entendimento da fé cristã com ênfase na justificação pela fé. Do outro lado, uma nova leitura surge no século XX, com a chamada Nova Perspectiva sobre Paulo, trazendo novas interpretações sobre as cartas de Paulo e o papel da lei. O que realmente Paulo quis dizer sobre a salvação e o relacionamento com a lei? Quais são as diferenças entre a visão dos reformadores e a nova perspectiva? Fique conosco para descobrir como esse debate teológico pode transformar a maneira como você enxerga a fé cristã. Um debate entre os reformadores e a nova perspectiva sobre Paulo traz à tona diferenças fundamentais na interpretação da teologia paulina, especialmente no que diz respeito à justificação e à relação entre obras e fé. Os reformadores enfatizaram a doutrina de que a justificação é um ato de Deus em que ele declara o pecador justo com base na fé em Jesus Cristo, sem a necessidade de obras. Martinho Lutero, por exemplo, destacou Romanos 1,17, onde Paulo diz que o justo viverá pela fé, como base para a afirmação de que a fé sozinha é suficiente para a salvação. A relação entre o homem e Deus, segundo os reformadores, é uma relação de graça, onde o mérito humano não tem papel na justificação. A fé não é apenas confiança em Deus, mas uma confiança absoluta no sacrifício de Cristo. A queda de Adão resultou na condenação de toda a humanidade. Para os reformadores, Paulo ensina que o homem está totalmente corrompido e incapaz de fazer qualquer coisa boa por si só. Por isso, a salvação depende inteiramente da ação de Deus. Segundo os reformadores, Paulo considera a lei de Moisés como incapaz de salvar, uma vez que nenhum ser humano consegue cumpri-la plenamente. As obras da lei são vistas como inadequadas para justificar alguém diante de Deus. Portanto, a salvação é recebida exclusivamente pela fé em Cristo e não pelas obras. A nova perspectiva propõe que Paulo estava menos preocupado com a salvação pessoal e mais com a questão de quem faz parte do povo de Deus. A justificação, nessa visão, diz respeito à identidade do povo de Deus, e não meramente à salvação de indivíduos. O problema de Paulo não era tanto sobre como as pessoas poderiam ser salvas do pecado, mas sobre como os gentios poderiam ser incluídos na aliança de Deus sem aderir aos costumes judaicos. Segundo essa linha de pensamento, a justificação pela fé diz respeito à forma como Deus acolhe tanto judeus quanto gentios em sua família, sem a necessidade de observância das obras da lei, como a circuncisão. Ao contrário da interpretação tradicional, os proponentes da nova perspectiva afirmam que Paulo não estava criticando as boas obras em geral, mas sim as obras da lei que serviam como marcadores de identidade para os judeus, como circuncisão, leis alimentares e observância do sábado. Paulo, portanto, não se opunha às boas obras, mas sim à imposição dessas práticas como necessárias para a inclusão no povo de Deus. A nova perspectiva sugere que Paulo não via o ser humano como totalmente corrupto e incapaz de boas ações, como muitos reformadores argumentam, mas que sua preocupação maior era a unidade entre judeus e gentios no corpo de Cristo. A justificação pela fé, então, era menos sobre um processo individual de salvação e mais sobre como Deus cria uma nova comunidade de crentes. Para os reformadores, justificação é um veredicto jurídico sobre a salvação pessoal, enquanto para a nova perspectiva é mais uma questão de pertencimento ao povo de Deus. A nova perspectiva sugere que Paulo não estava desvalorizando a lei moral em si, mas sim o uso exclusivista da lei pelos judeus para definir quem pertencia ao povo de Deus, enquanto os reformadores viam a lei como algo que revelava a incapacidade humana de alcançar a salvação por mérito próprio. Os reformadores consideram Paulo um defensor veemente da justificação exclusivamente pela fé, em oposição a qualquer tipo de justiça baseada em obras da lei. A nova perspectiva argumenta que Paulo estava focado em questões sociais e inclusivas, principalmente na relação entre judeus e gentios, enfatizando que a justificação era sobre inclusão no pacto de Deus e não exclusivamente sobre salvação pessoal. Essa diferença leva a interpretações distintas da teologia de Paulo e abre espaço para um debate profundo sobre o papel da fé, das obras e da comunidade no cristianismo.